Olá, sejam bem-vindos para assistir a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, vamos discutir uma questão que foi cobrada na primeira edição do exame de suficiência do ano de 2024. É a questão número 40 da prova branca. E o tema abordado nessa questão é margem de contribuição com fator limitante. Vamos ao enunciado. Uma fábrica de brinquedos produz dois tipos de carrinhos, com 4 portas e com 2 portas. A demanda mensal de cada tipo de carrinho é de 200 e de 250 unidades, respectivamente. Além disso, o preço de venda e o custo variável unitário de cada tipo de carrinho são os seguintes. Então nós temos esse quadro aí, vamos destacar as informações de cada tipo de carrinho. Mas antes disso, vamos chamar a atenção para detalhes aí do enunciado que a gente acabou de ler. Isso tem que ficar bem claro, porque isso vai direcionar a forma como vamos resolver a questão. A demanda mensal é de 200 carrinhos de 4 portas e de 250 carrinhos de 2 portas. Não adianta produzir mais do que essas quantidades demandadas, porque o mercado não comporta, o mercado não vai comprar. Então essa é a quantidade máxima que se pode produzir. Só recapitulando, 200 carrinhos de 4 portas e 250 carrinhos de 2 portas. Vamos aos dados agora de cada um dos carrinhos. Para o carrinho de 4 portas, o preço de venda é de 100 por unidade e o custo variável é de 40 por unidade. Já para o carrinho de 2 portas, o preço de venda é de 70 por unidade e o custo variável de 30 por unidade. Em janeiro de 2024, a fábrica tinha 900 portas para a produção dos carrinhos que seriam vendidos em fevereiro e não era possível realizar compras adicionais. Com o objetivo de maximização do resultado, assinale a opção que indica, respectivamente, o número de carrinhos de 4 e de 2 portas que devem ser produzidos. As respostas ou as opções de resposta são as seguintes. Produzir 100 carrinhos de 4 portas e 250 carrinhos de 2 portas. A letra B, produzir 200 carrinhos de 4 portas e 250 carrinhos de 2 portas. A letra C, produzir 225 carrinhos de 4 portas e nenhum carrinho de 2 portas. 0 carrinhos de 2 portas. E a letra D, produzir 800 carrinhos de 4 portas e produzir 50 carrinhos de 2 portas. Chamando a atenção para uma limitação da capacidade de produção da empresa ou da fábrica. A fábrica tinha 900 portas para a produção dos carrinhos. E essas 900 portas, elas não são suficientes para produzir toda a quantidade demandada para carrinhos de 4 e de 2 portas. As duas demandas somadas para os carrinhos de 4 e de 2 portas vão, para serem produzidas, para serem atendidas, precisa de mais de 900 portas. Então nós vamos ter uma limitação na quantidade de carrinhos de um tipo ou de outro que poderão ser produzidos. E é isso que nós vamos discutir aqui na resposta da questão. Primeiro passo é calcular a margem de contribuição unitária de cada um dos dois tipos de carrinhos. Para os carrinhos de 4 portas, em que o preço de venda unitário é de 100 e o custo variável unitário é de 40, a margem de contribuição unitária é de 60. Já para o carrinho de 2 portas, o preço de venda é de 70, o custo unitário é de 30 e a margem de contribuição é de 40. Se a empresa, se a fábrica tivesse portas suficientes para fabricar a quantidade máxima demandada dos dois tipos de carrinho que o mercado quer, seria interessante então produzir carrinhos aí de 4 portas, porque eles dão a maior margem de contribuição, mas se tiver a quantidade de portas suficiente, vai produzir também os carrinhos aí de 2 portas. Porém, tem uma limitação da quantidade de portas
para serem utilizadas na produção de um e outro carrinho. Então nós precisamos calcular agora a margem de contribuição para o fator limitante. E qual é o fator limitante? O fator limitante é o número de portas. Então nós precisamos dividir essa margem de contribuição unitária pelo número de portas consumidas para produzir cada tipo de carrinho, para a gente achar qual é a margem de contribuição por porta, a margem de contribuição por fator limitante, para ver qual é o carrinho que é mais interessante produzir. E qual vai ser o carrinho mais interessante a ser produzido? Aquele que por unidade de fator limitante, ou seja, que por porta empregada na sua produção, gerar a maior margem de contribuição. Então vamos fazer esse cálculo agora, que é o cálculo da margem de contribuição unitária por fator limitante. Então, para o carrinho de 4 portas, a margem de contribuição unitária, conforme calculamos anteriormente, é de 60. Dividido por 4 portas, nós vamos ter R$15 de margem de contribuição por porta, ou seja, R$15 de margem de contribuição por unidade do fator limitante. Já para o carrinho de 2 portas, a margem de contribuição unitária é de 40. Dividido por 2 portas, nós temos aí uma margem de contribuição por cada unidade de porta de R$20. Então, a margem unitária, ou a margem de contribuição por unidade de fator limitante para o carrinho de 2 portas é de 20. E é maior do que aquela margem de contribuição unitária por fator limitante do carrinho de 4 portas. Então, o segredo aqui para obter o maior resultado, a maior rentabilidade para a empresa, é produzir o maior número possível de carrinho de 2 portas, porque ele traz mais retorno por unidade de fator limitante, que são as portas, e se sobrar ainda alguma porta, com o restante, vamos produzir a quantidade possível do carrinho de 4 portas. Bom, número de carrinhos de cada tipo a serem produzidos. Como a gente falou aí, o que se deve fazer é produzir o máximo de carrinhos de 2 portas demandados. Como a demanda de carrinhos de 2 portas é de 250 carrinhos, vamos produzir então os 250 carrinhos de 2 portas. Bom, para produzir 250 carrinhos de 2 portas, considerando que cada carrinho consome 2 portas, serão necessárias 500 portas. Então, 500 portas para produzir 250 carrinhos de 2 portas. Bom, já que foram consumidas 500 portas, ou serão consumidas 500 portas para produzir os 250 carrinhos de 2 portas, quantas portas vão sobrar para produzir carrinhos de 4 portas e quantos carrinhos de 4 portas serão produzidos com essas portas que vão sobrar? Então, o total de portas disponíveis, conforme descrito no enunciado, é de 900 portas. As portas utilizadas nos carrinhos de 2 portas são 500 portas, conforme nós acabamos de calcular. Logo, vão sobrar 400 portas disponíveis para produzir os carrinhos de 4 portas. Como cada carrinho de 4 portas consome 4 portas, dividindo as 400 portas restantes pelas 4 portas necessárias para produzir cada carrinho de 4 portas, o número de carrinhos de 4 portas que podem ser produzidos, então, é de 100 carrinhos. Então, a produção que vai maximizar o resultado para essa empresa, para essa fábrica, é de 250 unidades de carrinhos de 2 portas e 100 unidades de carrinhos de 4 portas. Vamos à resposta correta para a questão. Com o objetivo de maximização do resultado, assinale a opção que indica, respectivamente, o número de carrinhos de 4 e de 2 portas que devem ser produzidos. A resposta correta é a letra A. Deverão ser produzidos 100 carrinhos de 4 portas e 250 carrinhos de 2 portas. Bom, espero aí que o vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e eu vou aguardar vocês para um novo vídeo que será publicado aí no nosso canal. Até lá!